Olá! Em continuidade ao que já enfatizamos em videoaulas anteriores, quando falamos da pedagogia de multiletramentos e da pedagogia de projetos, vamos hoje tratar de um assunto muito importante para você, professor de língua inglesa: a cultura digital na aprendizagem da língua para os alunos dos ciclos interdisciplinar e autoral. Nesta videoaula, vamos refletir sobre a cultura digital e as práticas integradas de linguagem, os gêneros digitais e suas principais características e alguns exemplos de trabalho com gêneros digitais em língua inglesa. As mudanças ocorridas com as tecnologias digitais transformaram não apenas as formas de nos comunicarmos, que podem ocorrer por meio de múltiplas possibilidades de uso das linguagens e das ferramentas digitais, mas também como utilizamos essas linguagens, na maioria das vezes, de modo integrado, e como interagimos por meio delas, em mensagens que podem ser enviadas por celular, em um WhatsApp a um amigo, ou com postagens em rede social como o Twitter, por exemplo. Hoje, com a internet, estamos conectados em redes que permitem a comunicação entre pessoas de diferentes línguas, culturas e lugares ao redor do mundo, em um cenário que é multicultural, o que traz para a aprendizagem de línguas, no nosso caso a língua inglesa, um novo tratamento do que seja comunicar-se fazendo uso das ferramentas digitais disponíveis aos usuários dessa língua. Nesse sentido, as mudanças ocorridas nas sociedades contemporâneas nos obrigam a repensar as práticas de linguagem a serem trabalhadas nas aulas de língua inglesa, de modo a contemplar as exigências que se impõem à formação dos nossos alunos como cidadãos do mundo, abertos à diversidade linguística e cultural. Diante desse novo contexto de possibilidades múltiplas de comunicação, explorar as formas multimodais de construção e interpretação de significados por meio das novas mídias presentes na atualidade deixou de ser mero apêndice ao desenvolvimento de aprendizagem da língua inglesa para tornar-se parte integrante e necessária para o ensino de habilidades que vão além das 4 habilidades até então trabalhadas: ouvir e compreender, falar, ler e escrever. Como resultado, quando pensamos nos multiletramentos, estamos considerando práticas de linguagem integradas, uma vez que se utilizam não só da linguagem verbal, mas de outras linguagens, como a linguagem visual, gestual, de movimento, entre outras. As novas tecnologias, portanto, trazem para o contexto de aprendizagem da língua inglesa inúmeros gêneros digitais cujas características são, em primeiro lugar, a hipertextualidade, que oferece possibilidades diversas de integração de textos ao permitir agregar ao texto outros conjuntos de informação na forma de outros textos, palavras, imagens ou sons. Hipermídias e links são formas utilizadas para a criação de hipertextos. Além da hipertextualidade, na maioria dos gêneros digitais, há uma prevalência de mensagens curtas e abreviações na grafia das palavras, como OMG, referindo-se a Oh My God, ou TTYL, referindo-se a Talk to You Later, ou ainda BFF, Best Friends Forever, ou U para You e U2 para You Too, por exemplo. Estas formas auxiliam o autor a encurtar o texto e escrever as mensagens com maior rapidez. Outra característica dos gêneros digitais é o uso de ícones gráficos, como os emoticons ou emojis, que compensam a ausência da entonação e facilitam a comunicação verbal e a interação em redes como o Facebook,
e celulares Android e iPhone. Há uma lista numerosa desses símbolos com opções para indicar humor, amor, saudações, sinais, entre outros. Devemos também considerar que na cultura digital há uma grande transformação dos gêneros já existentes, cujas características e identificação são mais simples, mas com estrutura textual semelhante ou adaptada ao ambiente de circulação e aos aspectos sociocomunicativos das mensagens. É o caso das mensagens instantâneas no WhatsApp ou e-mails, em que iniciamos com um cumprimento, como hi, e finalizamos com uma despedida, como thanks, yours ou take care, por exemplo. Além disso, temos as postagens, compartilhamentos e outras formas de expressão nas redes sociais que comprovam essas adaptações. Os gêneros digitais, no entanto, podem ser variados, personalizados, versáteis e estão em constante evolução, admitindo, em um grande número de casos, o uso de aspectos da fala, enunciados curtos, menor uso de nominalizações por frase, cumprimentos informais e hibridismos. Com isso, novas formas de construção de mensagens se apresentam a cada dia na web, possibilitando a criação de novos gêneros, com perspectivas de novas tipologias e integração de linguagens. Na medida em que características dos textos orais se misturam na escrita de textos na web e incorporam, conforme já observamos, outros recursos geradores de possibilidades de escrita de mensagens, como som e imagem, por exemplo, de maneira singular e criativa, a liberdade de usar e abusar desses recursos para a comunicação, promovendo mudanças na estruturação desses textos e o estabelecimento de novos modos de interação entre os indivíduos, é também uma das características dos gêneros digitais. Além disso, interações multimediáticas, além de proporcionarem a exploração de textos multimodais na língua inglesa, permitem que práticas do cotidiano de uma sociedade multiletrada sejam contempladas para que os estudantes possam atuar com protagonismo, ética e de modo significativo ao produzirem mensagens para a comunicação e interação com outros indivíduos e grupos multiculturais, acessarem e disseminarem informações de natureza diversa, construírem e produzirem conhecimentos e resolverem problemas. Nesse sentido, o trabalho com a cultura digital em língua inglesa atende a muitos dos princípios estabelecidos na matriz de saberes, com destaque para a comunicação, para o pensamento científico, criativo e crítico, para a resolução de problemas, para a abertura à diversidade e para o desenvolvimento de repertório cultural, autonomia e determinação, e responsabilidade e participação. Portanto, os gêneros digitais são excelentes práticas de linguagem para serem trabalhadas de modo situado ao longo dos anos de aprendizagem de língua inglesa na escola, possibilitando aos estudantes mobilizar novos conhecimentos e a utilização de diferentes linguagens, expandir a produção de sentidos nos processos de compreensão e produção das várias linguagens e da língua inglesa em especial, e aprender de modo significativo, refletindo sobre o mundo que os cerca, de modo a que possam atuar em sociedade com criticidade, ética e respeito. Em relação à atuação dos estudantes, quando inseridos na cultura digital, projetos autorais e o exercício da cidadania em âmbito local, nacional
e global são privilegiados. O trabalho com gêneros digitais em língua inglesa. Alguns exemplos. O post. As redes sociais fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes e estão repletas de gêneros, sendo que um dos mais comuns é o post ou postagem, caracterizado por uma mensagem de texto, vídeo, imagem, entre outros, publicado em uma página na rede, no Facebook, por exemplo, marcado não só pela informalidade, mas em alguns casos pelo uso de linguagem formal, dependendo de seu objetivo e ambiente no qual será inserido. Admite também alguns emoticons para a construção das mensagens e a inserção de fotos e imagens com as mensagens escritas. As postagens podem diferenciar-se adequando-se ao ambiente em que serão inseridas, criando gêneros com características específicas, como posts de um blog, no qual as mensagens se apresentam em textos e imagens estáticas, ou em formas mais atuais de postagens, em vlogs, em que as mensagens são postadas em vídeo, especialmente em sites como o YouTube. Esses ambientes são bastante propícios para o trabalho e pesquisa de textos verbo-visuais pela infinidade de tipos de mensagens com transposição de HQs, propagandas, fotos, quadros e tabelas, entre outros. Trabalhos integrados com outras áreas em projetos interdisciplinares. Incentivar os alunos na produção de mensagens para postagens em vídeo, por exemplo, irá requerer conhecimentos que vão muito além dos conhecimentos em língua inglesa, mas poderão ser trabalhados em um projeto maior, envolvendo outras áreas, como a de tecnologias para aprendizagem, artes, língua portuguesa, caso a postagem seja bilíngue em português e inglês, por exemplo, ou alguma área específica em que a temática tratada tem algum tipo de relação ou relevância. Em uma breve consulta ao currículo de tecnologias para aprendizagem para o 7º ano, observamos no eixo letramento digital, por exemplo, que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos em alguns dos objetos de conhecimento desse eixo podem ser trabalhados em parceria com a língua inglesa e outros componentes do currículo, obviamente, em um projeto interdisciplinar relacionando esses conhecimentos aos conhecimentos previstos no eixo Práticas de Leitura de Textos do currículo de língua inglesa para o mesmo 7º ano, voltados para escolhas de títulos de textos em língua inglesa em ambientes virtuais para estudos escolares. EF 07, LI 09. Elementos auxiliares para o trabalho com gêneros digitais em língua inglesa. Ferramentas que podem ser usadas pelo celular, computador ou tablet permitem que os estudantes produzam e postem vídeos, fotos, podcasts, slides, entre outros, como resultado de trabalhos desenvolvidos em língua inglesa. Edmodo, Blogger, Twitter e Instagram, por exemplo, são redes sociais que, além de gratuitas, facilitam a interação e postagem de mensagens e produções individuais dos estudantes, oferecendo também a possibilidade de compartilhá-las com os colegas da classe, com o professor de língua inglesa e outros professores, com a comunidade escolar, entre outros. Além da divulgação percebida pelo número de visualizações, muitas redes também permitem avaliar as produções feitas por meios de comentários, likes, curtidas, por exemplo. Enfim, o trabalho com os gêneros digitais propicia o contato com a inventividade e a inovação, impulsionando os estudantes para serem autores e construtores de aprendizagens significativas
e também assumirem a posição de curadores dos conteúdos veiculados, dedicando-se também a selecionar, filtrar e destacar informações na web, dando-lhes um valor agregado, buscando diferenciar conteúdos de boa ou má qualidade. Para tal, espera-se que eles busquem recompilar as melhores informações sobre um assunto ou tema e reflitam sobre ele, sob vários ângulos, até chegarem às considerações finais de valor sobre as melhores ou piores informações veiculadas. Instigar visões múltiplas sobre um tema, dando espaço para expressar opiniões e negociar sentidos, além de assumir posicionamentos com foco na ética e crítica, também são práticas esperadas no trabalho com a cultura digital. Do mesmo modo, propor a criação de ambientes virtuais de aprendizagem da língua inglesa, nos quais novos gêneros possam ser construídos com animação, com textos orais e escritos combinados, com imagens com ou sem movimento, com linguagem sonora, com vídeos, com hipertextos e outros recursos possíveis, pode ser um objetivo a ser proposto para os anos dos ciclos interdisciplinar e autoral. Bibliografias e sites úteis para o desenvolvimento dos trabalhos, com qualidade e confiabilidade nas informações, bem como observar questões relacionadas à segurança na web e cyberbullying, podem fazer parte de pesquisas envolvendo os estudantes e você, professor, juntamente com outros colegas docentes, em trabalho colaborativo e de relevância para o desenvolvimento do grupo. Para resumir, o trabalho com gêneros digitais permite explorar linguagens integradas em língua inglesa na perspectiva de multiletramentos. Oferece também possibilidades múltiplas de comunicação em língua inglesa, explorando formas multimodais de construção e interpretação de significado nas novas mídias da atualidade. Os gêneros digitais possuem características próprias, adequando-se ao ambiente em que são veiculados, podendo, no entanto, ser personalizados e versáteis. Estão em constante evolução, admitindo, em um grande número de casos, o uso de aspectos da fala, enunciados curtos, menor uso de nominalizações por frases, cumprimentos informais e hibridismos. O trabalho com a cultura digital em língua inglesa atende a muitos dos princípios estabelecidos na matriz de saberes e propicia o contato com a inventividade e a inovação, impulsionando os estudantes para serem autores e construtores de suas aprendizagens de modo significativo.